Para quem reclama que eu só falo de notebook caro, hoje a gente vai dar uma olhada num notebook que não é só barato, como também candidato a melhor custo-benefício. Eu tô aqui, pessoal, com o Dell Vostro 3520, que é tão interessante que eu vou até fazer vídeo de unboxing que eu não costumo fazer, para conferir se ele realmente tem esses pontos aí, que eu diria até que é fantástico para um notebook que foca no uso básico. Aqui a gente tem, pessoal, uma tela IPS de 120 Hz, teclado retroiluminado e ainda leitor biométrico, e isso por menos de R$ 2.500, no caso dessa versão aqui, que é a i3. Então bora dar uma olhadinha nele, que tá muito interessante. Aqui na embalagem a gente não tem nada fora do comum, né? A caixa clássica da Dell, fontezinha bem pequena de 65 watts, né? Nada fora aí do comum. Vamos ver aqui agora se teremos uma boa construção, né? Vamos ver. Dá pra ver, pessoal, que é aquela construção básica mesmo, tá? Dos notebooks dessa categoria de preço. Ó, vocês vão ver que ele entorta aqui na frente se eu pressionar as duas pontas. Aqui a parte do teclado também vai flexionar, mas isso é normal, tá, pessoal? Não é porque o notebook é uma porcaria não, tá? Isso aqui é o normal da categoria. Analisando aqui mais a carcaça, ó, dá pra perceber que ele tem meio que uma textura aqui, né, na base. Aqui também é plástico. Dá pra ver também que ele já tá ficando com marca de mão, né? Então é aquele notebook que vai pegar bastante marca. Touchpad. Ele é aquele touchpad que é um pouquinho solto, tá? Clique OK. Não diria que é um touchpad ruim. Touchpad OK, né, pra faixa de preço. É liso, certo? Acho que também a gente não vai ter incômodo aqui. Outro ponto também, pessoal, ele vai dar aquela levantadinha quando você abre a tampa, tá? E infelizmente, ele não abre com uma mão só, tá? Então não vai ter essa característica de notebooks premium. E aqui já dá para te dar uma olhada também no leitor biométrico, né? Já configurei o leitor biométrico, aqui tá a minha cara maravilhosa. Então aí a gente chega aqui e desbloqueia normalmente. Aqui na conectividade, vocês vão sentir falta de uma porta em específico, porque essa minha versão, pessoal, é a versão em plástico. Também existe uma versão em alumínio, e a versão em alumínio tem algumas diferenças importantes em relação à versão em plástico. Vocês vão ver aqui que não temos porta USB-C nessa versão. A gente tem muita coisa aqui, né? Tem inclusive leitor de cartão de memória SD full size, porta de rede, certo? A porta do fone clássica, porta HDMI, certo? Tudo direitinho aqui, mas infelizmente não tem porta USB-C nessa versão. Aí tem que pegar a versão alumínio para conseguir a porta USB-C. No site da Dell vocês podem ver, ó, que existe toda uma diferenciação, né? Versão em alumínio, versão em policarbonato, né? Que é uma forma bonitinha de falar que é de plástico. E aí vocês vão ver, ó, que existe essa diferença, ó. A versão alumínio tem porta USB-C com DisplayPort, e eu imagino, segundo os comentários que eu já vi, que também suporte carregamento, mas aí também teria que testar, né, para ver. Enquanto a versão em policarbonato, ó, a minha versão não tem porta USB-C. Outra diferença também da versão em alumínio, câmera Full HD, enquanto essa versão vai ter câmera 720p. Então temos aí algumas diferenças. Agora, uma coisa, pessoal, eu tô aqui achando que a iluminação dele tá um pouquinho, né, baixa demais. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu desligar todas as luzes para ver se realmente é isso que eu tô pensando, né? Já testando aqui a iluminação do teclado, ó. Tô aqui com o S740 da Lenovo, o 3520, né? Lado a lado. Dá para ver que a iluminação do S740 é mais forte. Não que a dele seja ruim, tá? O suficiente, eu diria assim. O que acontece? As letras do caso aqui do S740 é como se elas estivessem em negrito, né? Então acho que vai ter mais, digamos, mais espaço, né, para a luz passar. As letras aqui são mais fininhas, né? Então vai dar a sensação de que o S740 tem uma iluminação melhor do que o Vostro. Não que seja ruim, eu tô aqui com o ambiente todo escuro e tá dando para enxergar, né? Apenas para a gente traçar um comparativo, né? Para ver que, digamos, eles não colocaram uma iluminação ruim
apenas por ser um notebook mais pro lado, né, dos notebooks custo-benefício, né, dos notebooks mais básicos. Aqui por vídeo, obviamente, vocês não vão conseguir ver se a tela é de 120 Hz ou não. Por mais que eu fique mexendo aqui o cursor, né, como está travado em 30 de FPS aqui, não vai dar para perceber. Mas vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Estamos aqui já com o notebook inicializado. Vamos fazer aqui algumas confirmações. Eu estou aqui com o i3 1215U, né, que é a versão mais básica. E eu acho que a maioria de vocês deve comprar essa versão e não a versão i5. Um i3 já é mais que o suficiente aí para a maioria das pessoas que vai realmente fazer o uso básico. i3, eu sei que muito brasileiro olha i3 e já sai correndo achando que é ruim, que vai ser lento e tudo mais, mas esqueçam isso, pessoal. Processadores já evoluíram muito a ponto de você não precisar ficar nessa agonia. Se é i3, é i5, é i7, é i9. Uso básico, pessoal, uso básico. i3 já é mais que o suficiente. Aqui no máximo, talvez fazer um upgrade de RAM, a depender do caso. Mas Chrome, Office, Netflix, i3 mais que o suficiente, tá? Então, estamos aqui com esse i3, como eu já falei, é o que eu recomendo. Na tela, a gente já pode ver aqui, ó, realmente é de 120 Hz, certo? Então, também está confirmado, né? Tá tudo confirmado, pessoal. Teclado retroiluminado, leitor biométrico, tela de 120 Hz. Aqui o que eu posso brincar com vocês agora é visualizar aqui se essa aí verificar se essa tela aqui presta ou não presta, né? Vou pegar aqui o colorímetro e vou fazer o teste. E bora continuar aqui nossa brincadeira. Já é outro dia, vocês estão vendo que eu tô com outra roupa aqui. Bora agora dar uma olhadinha nessa tela, pessoal. Vamos ver se presta ou se não presta. Eu já realizei aqui os testes, inclusive. Mostrar aqui para vocês, para quem tem curiosidade, como é que eu sei se a tela presta, se a tela não presta. É com um aparelhinho, ó. Deixa eu mudar aqui a câmera. Ó, esse aparelhinho aqui que eu uso, ó. Colorímetro. Você pode usar isso aqui tanto para calibrar a sua tela, como para confirmar os parâmetros da tela. Você consegue saber o brilho, né, a cobertura de cores, o nível de preto e tudo mais com esse aparelhinho. Inclusive, eu tenho, pessoal, uma teoria em relação a essa tela, né, de 120 Hz, que é muito estranho, né? Vocês sabem que é estranho um notebook desses ter uma tela de 120 Hz, que não... Geralmente a gente vê o quê? Telas com taxa de atualização mais alta nos notebooks gamer. Ou então, naqueles notebooks bem mais premium, né? Aí o pessoal coloca uma tela diferente até nos profissionais. Só que aqui não tem muito sentido, né? Mas eu acho que o que aconteceu? Talvez tenha sobrado muito painel de notebook gamer da época que 120 Hz era normal. Aí o pessoal foi e aproveitou, né? E pegou para colocar. É uma coisa que meio que faz sentido para mim, porque o normal agora são 144 Hz. E não 120. Talvez tenha sobrado tanto painel de 120... eles aproveitaram e compraram um lote, né, para colocar nesse vostro. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, certo? A gente passa o aparelho e aí ele gera um relatório para a gente, tá? Vamos lá, esse aqui é o relatório, né, gerado pelo colorímetro. A gente pode verificar aqui todos os parâmetros que eu tinha falado antes, ó. Nível de brilho 298, que é um nível de brilho bem normal, tá, pessoal? Bem normal. Eu considero acima da média lá para os 400 nits, 300 nits. É um brilho bem normal, então, ok. Nível de preto, 0,2 normal. 1500 de contraste, bem normal para esse tipo de painel. E aqui a cobertura de cores, né, que é o que muita gente tem interesse. 62% de sRGB, 44,8% de DCI-P3. Ou seja, é um painel bem normal, tá, pessoal? Bem normal. O diferencial dele vai ser mesmo os 120 Hz, e não a questão de qualidade. Ele vai ser equivalente a outros painéis IPS de 60 Hz, em questão de qualidade, mas o diferencial vai ser o 120, que na prática, sim, vai deixar mais fluidez? Vai, mas, enfim, não vai mudar nada, assim, para o usuário deste notebook, que vai ser um usuário comum, não vai ser um usuário gamer. Então, esse 120 Hz é mais um a mais. Acho que a Dell nem está enfatizando muito em seu material de marketing essa questão dos 120 Hz, porque realmente não vai fazer tanta diferença assim para esse público, né, que ela está focando. Bora dar uma olhadinha agora nesse processador, esse i3 1215U. Eu estou aqui rodando o Blender, certo? Que é o software que eu uso para testar o poder do processador. Por que eu não uso o Cinebench como muita gente usa? Porque o Cinebench, pessoal, ele não dura tanto tempo
quanto o Blender a renderização. E por que que isso é importante? Porque tem muito notebook que só depois de 10, 15 minutos rodando, né, um teste intenso, que ele começa a mostrar a sua verdadeira cara. É por isso que eu evito de usar testes que duram muito pouco. Antigamente, eu rodava um teste que durava mais ou menos 10 minutos nos notebooks mais poderosos. Só que aí foram chegando notebooks mais poderosos ainda, esses 10 minutos foram virando 7, foram virando 6. E aí o que acontece? Eu troco o teste para um que esse mais forte vai durar 15, 20, 30 minutos, para a gente ver o que acontece. A Dell, por exemplo, ela é especialista em colocar travas extras nos processadores, nos componentes. Por mais que você veja que o limite de power dela, digamos, é 28 watts, do nada vai para 20, do nada vai para 15, do nada vai para 13. Isso depois de muito tempo rodando algum teste de renderização. Porque tem algum outro tipo de trava que ela coloca que vai alterando o PL1 do notebook, né? Que é o power de longa duração. Vou mostrar aqui para vocês na prática, certo? O que eu tô falando. Eu tô aqui rodando o Blender, né? No Vostro. E olha só, vocês estão vendo aqui, ó, o Power Limit 1, ó, PL1, 20 watts. Esses 20 watts aqui, pessoal, começaram com 28 watts. Quando eu comecei o teste, eram 28. Já mudou para 20. É isso que eu estou falando para vocês. É uma alteração que pode acontecer a qualquer momento. É por isso que eu gosto de testes longos, para exatamente eu definir qual que é o power verdadeiro do notebook. É muito fácil o fabricante colocar em seu material. Que é 20, é 30, é 40, é 50 watts. Pode até ser, mas por alguns minutos, depois cai. E outra coisa também é o power enquanto você está rodando algum jogo, alguma aplicação que usa o chip gráfico, o chip integrado em paralelo, que a gente pode ter outra limitação, além da que eu mostrei aqui, porque aqui a gente está rodando o Blender que vai usar apenas o processador. Isso se eu não configurar para usar o chip gráfico também, né? Ele vai usar apenas o processador. E aqui o objetivo é exatamente ver como o notebook se comporta apenas com o processador em uso intenso. E vocês estão vendo aqui, ó, ele continua reduzindo o power, já está em 17.5 aqui o PL1, estão vendo? Isso que o processador nem está com a temperatura muito alta. Olha só, 68 graus. Né? E mesmo assim, limitado aqui em 17 watts, poderia ser um pouco mais. Né? Mas aí cada fabricante escolhe como gerenciar melhor. Mas claro, lembrando que aqui a gente está com o modo padrão de desempenho, eu não alterei para o modo turbo, ele tem outros modos de desempenho, a gente também pode verificar, eu vou verificar e adicionar na análise completa, né? Até porque se eu começar a colocar tudo aqui, né, vai virar um vídeo de 2 horas, né? Se eu sair colocando tudo aqui, né? A gente deixa a análise bem resumidinha com tudo. Aqui é mais um apanhado geral. Inclusive, pessoal, nem vou deixar finalizar esse teste, porque se vocês observarem aqui, ó, vai demorar 1 hora e 32 minutos para finalizar. Então, eu preciso adiantar aqui esse unboxing, que já está virando review. Então, eu vou deixar para rodar esse teste depois. Bora agora dar uma olhadinha por dentro dele, né? Aqui, pessoal, sempre tenham cuidado, tá? O notebook que vocês vão abrir, porque não é todo notebook que pode abrir, né? Tem notebook que vai ter adesivinho, e aí, tirando o adesivinho, geralmente a gente perde a garantia. O Gigabyte G5, por exemplo, o último notebook que eu analisei, tinha adesivinho nos parafusos. E eu vi relatos do pessoal no Reclame Aqui falando que tentou acionar a garantia depois de tirar o adesivinho e não aceitaram. Não é o caso da Dell. A Dell não tem problema com isso, não. Mas tenham cuidado aí o notebook que vocês vão abrir. Só abram se vocês tiverem certeza que vocês precisam fazer alguma coisa. Tá? Até questão de trocar pasta térmica, né? Eu vejo muita gente, qualquer coisa, quer abrir o notebook para trocar a pasta térmica. Muito melhor tentar fazer um undervolt, alguma coisa assim, do que vocês ficarem tentando aí abrir para tirar a pasta térmica, certo? Aqui no caso do Vostro, os parafusos têm o mesmo tamanho, tá? Então não precisa necessariamente eu organizar. Mas o ideal, pessoal, é que vocês usem sempre um organizador, né, como esse daqui, ó, para vocês saberem de onde vocês estão tirando cada parafuso, porque tem muita marca que você vai ter parafusos de tamanhos diferentes. E aí, se você colocar
um parafuso grande num buraco pequeno, acaba não cabendo, né? Vocês sabem como é que é a situação. Então não saiam não saiam fazendo esse tipo de coisa não, por aí. Então, acho que tiramos tudo aqui já, né? Vamos abrir. E aqui estamos com o Vostro por dentro, né? Temos 2 slots de RAM. Ele vem com um pente de 8 GB. Tem um outro slot vazio. Excelente, né? Porque hoje em dia os notebooks mais novos todos estão vindo sem nenhuma opção de upgrade de RAM. Você já tem que comprar com a quantidade que você precisa. Aqui a gente tem o SSD, certo? Aqui pode parecer que está vazio, tá, pessoal? Mas é porque ele usa um padrão de SSD menor. Ele está escondidinho aqui atrás. Infelizmente ele só tem um slot M2. Mas a gente tem aqui o slot para 2,5 polegadas, né? Que já tá um pouquinho... A gente pode até chamar de antigo, né? Que são poucos notebooks que ainda estão vindo. Mas é melhor você ter, né? Do que não ter, né? Acho que seria melhor se tivessem 2 slots M2, mas enfim. E aqui a bateria não é uma notícia tão boa, tá? 41 Wh apenas. Então acho que esse notebook aqui não vai ter uma duração tão longa. Eu imagino que não vai passar aí das 5 horas, mas vamos ver. Na refrigeração, bem comum, tá? Um heat pipe apenas com uma ventoinha, que para esse tipo de configuração mais que o suficiente, não precisava mais que isso. E é isso. Vamos colocar aqui tudo de volta, que a parte de dentro está analisada. E vamos finalizar essa brincadeira com o teste mais nada a ver de todos, que é jogando. Eu sei que esse notebook não tem esse propósito, mas eu tenho certeza que vai ter alguém que vai olhar... Olha, só tela de 120 Hz, eu vou jogar. E esqueçam isso, tá, pessoal? Pelo menos essa versão i3 aqui, que nem o Iris tem, né? Tem o Intel UHD. Ó, eu tô aqui no CS2, ó, com tudo no mínimo, 720p, 20 de FPS. Não tem jeito, ó. Você vai conseguir, talvez, aqui rodar um League of Legends e olhe lá. E talvez aí, se você fizer um upgrade de RAM para 16 GB, talvez você consiga arrancar mais alguma coisa, mas esqueça para jogar isso aqui, tá? Não é o propósito. Esse 120 Hz aqui é só para dar um enfeite mesmo, não é para você brincar de jogar. Pelo menos não tá esquentando, né? Mas enfim, não tá esquentando, não tá fazendo barulho, mas esqueçam, 20 de FPS aqui não dá não. Agora, pelo menos não tá engasgando, né? Frame time tá meio que estável até. Mas esqueçam. Esqueçam jogar aqui. Mas enfim. Tá comprovado, né? Que esse não é o propósito desse brinquedo. Vamos finalizar então esse unboxing que tá mais para análise com um comparativo de preços. Vamos dar uma olhada nos concorrentes. Vamos lá. O Vostro 3520, ele tá custando na versão i3 por volta aí dos R$ 2.300 lá no Boletando, tá? Parcelado em 12 vezes. O que a gente tem de concorrente, pessoal? O concorrente dele direto vai ser esse daqui, o Galaxy Book 2, também na sua versão i3, certo? Que no Pix tá custando aí por volta dos quase R$ 2.000. Isso agora, tá? Tem um tempinho que ele tava sem chegar nesse preço. Tinha um tempinho, tá? Então um tá parcelado, o outro tá no Pix. Obviamente, se você for comprar aqui parcelado, vai ser mais caro, vai ser um preço parecido, né? E qual que é, pessoal, a grande diferença dos dois? A grande diferença dos dois tá aqui, ó. O Book 2 vai ter porta USB-C com suporte a vídeo e carregamento. Enquanto o Vostro não vai ter esse ponto. Porém, ele vai ter teclado retroiluminado, leitor biométrico e a tela de 120 Hz, certo? Então, teremos aí mais vantagens do que desvantagens. Só que, pessoal, essa coisa da porta USB-C para carregar, depois que você se acostuma, você não consegue largar. Eu acho que a grande questão vai ser do seu costume. Eu, por exemplo, eu já me acostumei com porta USB-C, eu tô usando o tempo todo. Eu tenho um carregador USB-C em cada lugar da casa, aí sempre que eu tô precisando, eu vou lá no meu notebook e conecto, né? Meu notebook pessoal é um S740, ele suporta carregamento pela porta USB-C, então eu tô sempre conectando ele onde eu tiver, até se eu tiver
na rua e tal, levo meu power bank, conecto e tá tudo certo. Que não seria o caso desse aqui. Esse daqui eu já não teria essa facilidade. Só que ao mesmo tempo ele também tem um ponto que eu não consigo largar a mão, que é o teclado retroiluminado. Então a gente tá aqui numa situação complicada, vai depender de sua preferência. Mas os dois aí vão estar pau a pau por essa questão, né? A questão da porta. Só faltava o Galaxy Book ter também, né, um teclado retroiluminado, que eu acho que aí não tinha jeito. Mas a questão da tela de 120 Hz em si, que é uma coisa assim que a gente não via. Pô, acho que eu nunca vi um notebook básico com a tela dessas. Assim, pessoal, não vai fazer essa diferença toda. Vai te dar um pouquinho de fluidez ali e tal. Talvez você queira aparecer para alguém falando: olha só, meu notebook basicão tem tela de 120 Hz, o seu não tem, mas no mais não vai mudar nada assim na sua vida. Talvez gaste até mais bateria. Eu vou fazer até esse teste depois para ver se ele está gerenciando direitinho a bateria, porque o correto é quando você desconectar da fonte, ele reduzir a taxa de atualização da tela, que parece que ele não está fazendo isso. Talvez isso influencie também na bateria. Então, talvez a tela de 120 Hz, na verdade, seja um problema e não uma solução. Mas, tipo, pessoal, é isso, tá? Se vocês quiserem mais tipos de vídeo, mais estilos de vídeo como esse daqui de unboxing, de primeiras impressões maiores e tudo mais, sem muita edição, para sair mais vídeos aí por semana, vocês me falam que eu faço mais vídeos assim. Enfim, talvez esse aqui não fique tão bom, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo assim um vídeo mais assim sem muita edição, né? Assim, de qualquer jeito, não tem roteiro, não tem nada, só tô aqui falando mesmo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.